Outubro 1927. Nesta noite, um novo filme estreia em Nova York. Uma plateia especial foi convidada para vir assistir e experimentar uma inovação dramática que os produtores esperam que vá mudar todo o futuro do cinema. O filme O Cantor de Jazz começa sem o som sincronizado. A plateia acompanha o que os atores estão dizendo através dos letreiros. Então, na metade do filme, chega um momento que todos esperavam. Wait a minute. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you, you ain't heard nothing. You want to hear Toot Toot Tootsie? All right, hold on. No, listen. Toot Toot Tootsie, goodbye. Toot Toot Tootsie, don't cry. The little choo-choo train that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me. Kiss me pretty and then, ow, ow. O filme falado é um sucesso imediato. It was just awe-inspiring to listen to Al Jolson singing on the film and also hear him. And a number of people just cheered and clapped too at that time when he did come on. Milhões de pessoas já iam ao cinema por ser a principal forma de entretenimento. Com o advento do som, o atrativo do cinema acaba aumentando. No mundo todo, mais pessoas verão o cinema como uma fuga de suas vidas cotidianas. A habilidade do filme de encantar e entreter, persuadir e seduzir será maior do que nunca. A primeira vez que o público pagou para ver filmes foi em Paris, quase 30 anos antes. No início, acharam maravilhoso ver cenas do cotidiano doméstico. Mas as cenas simples dos filmes caseiros eram apenas o começo. O público estava no início de uma viagem extraordinária. No novo século, o sistema de luzes e lentes, que começou como curiosidade, transportou milhões de pessoas para um mundo diferente da imaginação. Os filmes causaram os primeiros impactos nos bairros de cidades pobres, porque eram baratos de assistir. No início, eram incluídos entre os atos dos teatros de variedade, mas logo os novos filmes tornaram-se substitutos daquilo que se podia ver ao vivo, por um preço muito mais alto. Um novo público podia pagar para assistir moças corajosas que se arriscavam no trapézio. E mágicos que lhe causavam espanto. Enquanto os cineastas aperfeiçoavam sua arte, descobriram que poderiam aperfeiçoar aquela mágica. Em 1910 havia mais de 10 mil cinemas baratos nos Estados Unidos e Europa. Só na América, 26 milhões de pessoas assistiam filmes toda semana. Abe Glass abriu cinemas baratos em Nova York. The silent movie house was the great escape. It was 3 for a dime. It was worth $3 million rather than 3 cents. The excitement and the escape that it provided. It was a dimension of our lives which were pretty constricted and pretty limited and pretty unimaginative and pretty unromantic. And here we found everything. Filmes do terremoto de São Francisco chegaram rápido aos cinemas. Numa época onde poucos viajavam além de suas comunidades, eles poderiam ver o mundo mais amplo. Mas o que o público mais queria eram histórias, melodramas e aventuras, com começo, meio e fim.
Os letreiros eram um problema para quem lia devagar ou para aqueles que não sabiam ler. Quando garoto, Luigi Cavalieri ajudava a projetar filmes em Roma. Erano giocattoli tutte macchine da proiezione, era una cosa così artigianale che si doveva girare a mano. E lì c'era una piccola manovella che veniva girata e si faceva per fumetto. Era una pellicola, diciamo, con le didascalie sotto, dovevi girare piano, altrimenti non si faceva in tempo a leggere sotto, no? Allora vai più piano, perché sennò non riuscivo a leggere. Allora là dovevi andare un po' più piano per farli contenti, ragazzini. Os filmes mudos eram internacionais. Não importava onde fossem feitos, todos entenderiam. Antes da Primeira Guerra Mundial, filmes foram produzidos em 25 países. Estúdios da Suécia, Itália, da França e dos Estados Unidos competiam para fornecer material para todos os públicos. Nenhum país dominava. As filmagens espalharam-se até a Índia e também na China e Japão. Baseado em uma lenda hindu, o primeiro filme indiano foi terminado em Bombay, em 1913. Para o público indiano, poderia ser perturbador ver as histórias tradicionais dos deuses de quem tanto ouviram falar aparecendo diante de seus olhos. Rajan Ramanathan morava perto de Bangalore. பகவான் நேரவே வந்தாப்பல இருக்கின்றது. அப்பெல்லாம் சின்ன வேளாண்தனால நேர சினிமாவை பார்த்தா பகவானே வந்திருக்கிற மாதிரி. எங்கள் வீட்டில் பாட்டி இருக்கும், அது கிருஷ்ணர் ராமர் வரைச்சா கன்னத்திலே போட்டுக்குவாங்க. சினிமாவே ஒரு அதிசயமாக தானே பார்த்தா, எப்படியோ இந்த ஃபோட்டோவெல்லாம் எடுத்து ஆடுறதே பாடுறதேன்னு ஒரு மாதிரி அதிசயமாக தான் இருந்தது. அப்போ சின்ன பொண்களாக இருந்ததுனால வேடிக்கையாக பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருந்தது. Hernán Cortés, o conquistador do México. Desrespeitava a vida dos índios ou queria negociar em paz com eles? Foi justo com seus homens ou se comportava como um tirano? A Maninche, sua amante e intérprete indígena, uma oportunista ou uma mulher sem alternativa? As respostas para estas e outras perguntas estão na produção original do Discovery Channel. Crônica de uma Conquista, 24 de novembro às 9 da noite. Um tributo a seus sentidos. Pioneer. O Discovery Health convida as mulheres de São Paulo para participarem da luta contra o câncer em Corra pela Vida. A corrida será no sábado, dia 23 de novembro, às 8 da manhã, no Parque do Ibirapuera. Toda a arrecadação será doada ao Hospital do Câncer. Te esperamos lá. Inscreva-se já. Para maiores informações, visite www.saude.discovery.com ou ligue para este número e corra pela vida com Discovery Health. Every child in the world has the right to a good education. But millions of children do not go to school at all. And an astonishing 60% of them are female. I'm Roger Moore. I learned on the Discovery Channel how women are making great progress towards equal education. But in many developing countries, poverty forces girls to drop out of school early. The United Nations has pledged its commitment so that girls can go to school and stay in school. Find out how the UN works to educate all children. Os avanços na engenharia não conhecem fronteiras. Algumas construções anos atrás nem sequer poderiam ter sido imaginadas.
Os meios de transporte são cada vez mais rápidos, poderosos e imponentes. Existem limites? Descubra o lugar onde tudo é possível. Power Zone. Todos os domingos às 3 da tarde no Discovery Channel. Imagine um guia que explique cada detalhe desses animais, cada detalhe desses fenômenos. Esse guia você encontra no Discovery Channel. E melhor, em movimento. As melhores imagens e as mais completas animações em 3D. O guia completo. No Discovery Channel. Parecia apenas um acidente de caçada. Mas um informante e suas gravações revelariam a verdade. Um dia de caça. Terças 9 da noite. Em os arquivos do FBI. No mundo todo surgiu a primeira geração de crianças que cresceu com o cinema. Elizabeth Finn era frequentadora assídua do cinema local em West London. The cinema was really an extension of our reading. It was stories. And it was great excitement. The biggest threat was if you don't behave yourself, you won't be allowed to go to the pictures on Saturday. A música que acompanhava os filmes era tocada por pianistas como Rita Kay. Where I was sitting, I could only get a sort of a side view of the film. We did try to fit the scenes with the appropriate music to give you the feeling that it fitted. And for instance, for a love theme, I would do something like this. Now, the next thing I think would be for a villain. There's always villains in the films, in the silent films. The short comedy films, we usually did something a bit jazzy, just to give you that little lift. Here goes. No final da Primeira Guerra Mundial, a Europa estava devastada e as filmagens haviam parado. Contanto a reconstruir, os filmes não eram prioridade. Porém, na América, no clima ideal da Califórnia, uma nova força poderosa havia nascido, em Hollywood. O cinema americano cresceu rapidamente para suprir o enorme mercado interno. Novos estúdios foram construídos e diretores como D.W. Griffith fizeram filmes cada vez mais caros e espetaculares. Way Down East foi filmado com externas em 1920. Close-ups foram usados para aumentar o envolvimento emocional do público. Em meados de 1920, a criação dos sonhos de celuloide foi industrializada. Hollywood exportou seus filmes cada vez mais. E com eles seguiam os valores e sonhos americanos. Comédias como Em Busca do Ouro, com seu humor visual, podiam ser vistas em qualquer lugar. Era fácil para o público estrangeiro se identificar com o pequeno vagabundo de Charles Chaplin, que enfrentava as incertezas da vida. We loved Charlie Chaplin, we adored him.
And we literally were rolling on the floor with laughing, screaming with laughing. It was so funny. Multidões aglomeravam-se para ir ao cinema somente por causa do nome de Chaplin. Ele se tornou tão popular na Europa quanto era nos Estados Unidos. Foi recebido por uma multidão quando voltou a Londres em 1921. Oh, he was a great star then. Everybody said that as he was a British, so he was born in England, he should have been made a knight. And my mother said, I'd make him king. Naquele ano, Chaplin ganhou $1,5 milhão. Este era um novo tipo de fama. Ele disse: "Sou conhecido em lugares do mundo que nunca ouviram falar em Jesus Cristo." Mesmo na nova União Soviética, Chaplin era um astro. Uma companhia de dança russa homenageou com uma imitação em grupo. A capacidade de Hollywood para criar astros era a prova do novo poder do cinema. Os estúdios usavam novas formas de publicidade para promover os atores nos quais investiam. Milhões de pessoas foram encorajadas a acompanhar as vidas cuidadosamente orquestradas de um pequeno grupo de atores e atrizes. Um casal tornou-se o símbolo máximo do glamour, morando juntos em Pickfair, a moradia deles em Beverly Hills. Os dois já tinham sucesso como atores por seus próprios méritos. Quando Douglas Fairbanks e Mary Pickford se casaram, foram retratados como uma nova forma de realeza. Seu estilo de vida estava além das aspirações da maioria do público. Lisetta Salles estava em Roma. Tutti questi film che venivano dall'America ci incuriosivano molto e allo stesso tempo ci facevano vedere che noi eravamo indietro perché questa gente era benestante, tutti quelli che arrivavano realizzavano qualche cosa e poi erano gente allegra che si divertiva, che si vestiva, mentre ci miseriva un po' l'idea di essere più poveri e meno eleganti. Porém, como os astros, o público aprendeu como se comportar, como fumar um cigarro. As plateias do Brasil à Alemanha observavam os carros que dirigiam e as casas luxuosas onde viviam. O corte dos ternos dos astros era examinado por alfaiates no Japão, para que pudessem fazer as roupas que os clientes agora exigiam. Mi ricordo bene di queste donne fatali, pensando ai loro amori. Era un atteggiamento che molte ragazze italiane imitavano per essere fatali. As mulheres copiavam o estilo das estrelas pentearem os cabelos. Kathleen Green estava morando em South Wales. We all longed for golden curls, and I had a very short crop, which didn't suit me at all. So later on in life, I went for curls myself, and like a lot of other girls, we all lots of curls, shoulder-length hair, and dressed ourselves up like the film stars. As revistas sugeriam aos leitores que eles poderiam entrar para o mundo fascinante dos astros, usando apenas os cosméticos que eles endossavam. Na Grã-Bretanha, uma rede de cinemas realizou um concurso cujo primeiro prêmio era o contrato de um filme. Mas o caminho de Cricklewood, onde as finais foram realizadas, até Hollywood, era bastante longo. As vencedoras não tiveram fama, mas por um instante puderam sonhar que era possível contracenar com seus ídolos. Em meados de 1920, Rodolfo Valentino surgiu como o maior amante do cinema. Para os rapazes, seus filmes foram lições sem precedentes do comportamento romântico. George Williams aprendeu sobre sedução em um cinema do seu bairro em East London. What I did watch was the kissing technique of the hero with his girlfriend. I thought myself I would
pick up a few tips from this of this sort of technique for later on, for the time when I got fed up with football, and this might come in handy at a later date. No filme Sherlock Jr., Buster Keaton era um tímido rapaz que projetava filmes e que queria beijar a namorada, mas não tinha coragem. Como muitos jovens nas plateias da vida real, Keaton olhou para a tela para aprender. Lá dentro, as plateias dos cinemas comportavam-se como não poderiam fazer em outros lugares. Franco Ricci estava na Itália. Non avevamo le automobili perché erano rarissime, per cui fuori, baciarsi fuori, c'era il pericolo che venisse la guardia, contravvenzione, e ci portava in questura addirittura. Questo era un bacio semplice dato per strada. E allora il rifugio nostro era il cinema. Seven reels. Take your lessons at the movies and have love scenes of your own. When the picture's over and it's time to leave, don't forget to brush the powder off your sleeve. Take your girlie to the movies if you come to make love at home. O avanço dos filmes parecia uma ameaça a muitos grupos religiosos e políticos que queriam ser guardiães da decência pública. Temiam que acontecesse um apodrecimento da moral. Na América, uma comissão foi formada sob orientação de William Hayes para limpar a moral e os padrões da indústria de filmes. A família de Arthur Ebeles tinha um cinema. They had the Hayes Commission. He used to be a postmaster general, and he drew up a list of things that you could and could not do. One of the things was there could be no kisses with two people in bed together, even if they were husband and wife. The man always had to have one foot on the ground. O corte de qualquer coisa explícita confundiu alguns jovens frequentadores de cinema. Because there was one film and a man was seen coming out of this woman's bedroom, and in the film there was the most awful fuss. So we couldn't make out what the fuss was about. And we decided between ourselves that he'd gone to bed with his boots on. It must have been that. Couldn't think of anything else to cause such a fuss. Outros países fizeram o mesmo, reunindo uma junta de censores de filmes para assistir cada filme antes de liberá-lo e impor as mudanças. Suas regras detalhadas tentavam eliminar qualquer indício de erotismo. Porém, ocasionalmente, alguns diretores provaram que podiam obedecer todas as regras dos censores e ainda assim excitar a plateia. Com a propagação do rádio na América no final dos anos 20, as pessoas tinham uma nova alternativa para os cinemas. E era de graça. Temendo que as pessoas agora ficassem em casa, as produtoras buscaram aperfeiçoar uma invenção que esperavam manter seu público: filmes sonoros. Quando surgiu o primeiro sistema bem-sucedido com o cantor de jazz, em 1927, o impacto foi tão grande quanto esperavam, não apenas na América, mas no mundo todo. It's jazzy. Now get this. Blue skies, smiling at me, nothing but little blue skies. Do I see? Do, 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 do. Blue
Questo canto, questa musica, questa voce che veniva dallo schermo, di quello che noi capivamo, ma era dal suono così emozionante. E tanto fu che ci voltava, restiamo ancora una volta. E restiamo ancora una volta. Ben per 2 volte siamo restati a rivedere questo film. You like that, Mama? I'm glad of it. I'd rather please you than anybody I know of. Os dias de uma linguagem cinematográfica universal tinham acabado. Até mesmo na Grã-Bretanha, aqueles que achavam que tinham a mesma língua ficaram surpresos. We'd not heard American accents. We couldn't understand them at first. After a while, we got used to it, and then we all said, "Oh yeah," and "says you," and "you ain't heard nothing yet." We were all doing this sort of thing. We got used to it, but it was as strange to us at the beginning as a foreign language. Rita Kay na Escócia tornou-se uma casualidade do progresso. When the talkies arrived, this was a terrible blow for all musicians, including myself. Because virtually I was only 18 then when the talkies took over in my cinema, and I felt I had only just got started. I had only just done a few years, and I felt really lost and didn't really know what was going to happen with the talkies putting us all out of work. Quando acontece algo que modifica tudo em sua vida, você pode rir, chorar ou simplesmente viver. Vida que segue, hoje nos cinemas. It's something like passion or maybe love, and I cannot imagine my life without chess. Sometimes even sighted players close their eyes to calculate variations. The board is inside. 64 squares and the pieces. I think I envisioning it quite in a natural way, like a sighted player sees it. I can differentiate them by touch. I know that a lot of chessboards are brown or something like that, the colors. In my opinion, it's more white and black, it's more pure colors. And sometimes, even with my colleagues, we practice chess playing without using a chessboard. I don't feel it like a disadvantage. During the game, vision and seeing the board is not the most important thing. As another player, we have to calculate variations. It's not the position on the board you're seeing. You have to work with a different position. In my case, I play a lot in sighted tournaments. I have many successes against sighted players as well. I won many games against even grandmasters. Most of the time, I like it to play in sighted tournaments just to integrate, to have a social life as another one. Elas são os melhores exemplos do que a imaginação, a técnica e o trabalho em equipe podem alcançar. Transformaram-se em símbolos de poder e de cultura. Nesse especial você vai poder conhecer as mais importantes façanhas da engenharia moderna. Especial Superestruturas. Domingo às 9 da noite no Discovery Channel. Naquele dia, decidi sair à rua com os olhos fechados. Não queria ver as pessoas, nem os pássaros, nem o céu, nem o verde dos campos. Sabia que estava chegando o momento. Quando você vê em alta definição, você vê Pure Vision. Pioneer. Os crocodilos podem viver até um século e são capazes de sobreviver comendo apenas uma vez ao ano. 3 em cada 4 pessoas sobrevivem se atingidas por um raio. Um simples esquiador pode iniciar uma avalanche. O polvo tem 3 corações. O ponto mais luminoso da Terra visto do espaço é Las Vegas. Discovery na Escola. Um projeto único na América Latina. A melhor ferramenta para estudantes e professores. Guia para o professor em discoverynaescola.com.
Discovery na escola, de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. Porém, havia oferta de outros empregos nos novos e pródigos cinemas que estavam sendo construídos. John Anderson trabalhava em Boston. Friday, Saturday, and Sunday, there were an enormous number of people that came into the Metropolitan Theater because it was a showplace of New England. And they had staff of probably 30 or 40 ushers in the theater. It was just awe-inspiring to see the theater itself. Look up at the beautiful paintings on the stage. There was a painting of an Egyptian queen, and it was rumored that she had a diamond in her head. Os filmes eram mais populares que nunca. Na Grã-Bretanha, os distribuidores também incentivaram a construção de cinemas novos e maiores, mais adequados para o som. Em 1930, 25 milhões de britânicos iam ao cinema toda semana. Britain's super cinema is the Gaumont Estate at Kilburn, built to provide millions of Londoners and visitors from all over the world with the last word in luxurious entertainment. Inside the main entrance hall is the first wonder, a magnificent candelabra, a replica of the electrical fitting in the ballroom at Buckingham Palace. Nos mais grandiosos palácios para cinema, as plateias entravam no mundo de fantasia mesmo antes do filme começar. Muitos andavam pela primeira vez em carpetes. Os novos cinemas eram os prédios mais modernos da época. Eles ocupavam um lugar de respeito no centro de cada cidade. Em outros lugares do mundo, os filmes estavam encontrando novas plateias. Na Índia, os camponeses conheceram os cinemas viajantes que iam até eles, nas vilas. அம்மா நான் என் தம்பி தங்க எல்லாருமா போவோம். எங்கள் வீட்டில் எங்கள் பெரியப்பா பிள்ளை இருந்தாங்க. நிறைய பெரிய ஃபேமிலி, எல்லாருமா போவோம். அந்த வீடுகளெல்லாம் டிக்கெட் வாங்காத அந்த இடுக்கு வழியாக வரா மாதிரி இடமெல்லாம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நடுவில் கொஞ்சம். Em um país onde as plateias falavam línguas tão diferentes, os filmes indianos mais populares apresentavam uma longa sequência de canções, uma após a outra, que todos poderiam apreciar. No Ocidente, o som também mudou os noticiários do cinema. As plateias começaram a confiar nos cinejornais como principal fonte de notícias e informações que competiam com os jornais. Os cinejornais britânicos em meados de 1930 às vezes noticiavam uma matéria melancólica do colapso industrial. His Majesty's visit to South Wales is not only a promise of new life, but a gesture of sympathy with men and women who for years have borne bravely the misery and sufferings of unemployment. Porém, nos filmes principais que passavam em seguida, as plateias buscavam alívio e otimismo. Na Grã-Bretanha, quando a indústria têxtil estava em queda, a heroína da classe trabalhadora de Lancashire, Gracie Fields, apareceu em Sing As We Go, uma história de recuperação com o próprio esforço. This looks knock the song and dance out to you. Oh, no, it hasn't, Longface. Come on, lads and lasses, let's lead the mill in good style. Sing as we go. Sing as we go, and rest the world so high. Sing the song along the highway. Day goes by till tomorrow, and now it's tomorrow. No final do filme, a magia do cinema garantiu que os trabalhadores teriam seus empregos de volta. Quando os Estados Unidos passaram pelos piores dias da depressão e milhões estavam desempregados, muitos cinemas lutaram para se manterem abertos. O cinema da família Diabeles era no Bronx, em Nova York. All around our cinema, there were bread lines. Nobody had any money. So we had to attract them with gifts, things like that. But the only way really to get people into a cinema, and they'll come, whether they're broke or they're not broke, is a good film.
Poucos filmes americanos abordavam a realidade corajosa da vida diária. Durante a Depressão, Hollywood criou espetáculos que eram mais gigantescos e fantásticos do que nunca. Flying down the Rio is memorable to me because of the girls on the wings of the airplane. And I don't think I had enough sense at that time to realize the impossibility of such a thing. Filmes com uma intenção mais séria foram criados pelos governos totalitários na Europa durante os anos de 1930. As plateias do cinema soviético exibiam filmes com uma mensagem política direta. Os filmes comemoravam as conquistas do comunismo. No filme Earth, os fazendeiros receberam a chegada de um dos heróis do filme em sua vila, um trator. Quando o nazismo assumiu o controle na Alemanha, eles sabiam que o filme poderia ajudar a estabelecer uma nova autoconfiança nacional. O chefe de propaganda Joseph Goebbels acreditava que musicais podiam ser alemães, feitos ao estilo alemão. Embora também fosse encarregado de documentários de propaganda, ele achava que o entretenimento escapista bem feito era a prioridade. No final da década de 30, o ditador italiano Mussolini desenvolveu um interesse crescente por filmes. Ele financiou o Cinecittà, um novo estúdio em Roma, e o governo assumiu o controle da produção. Os filmes apoiavam os valores fascistas. Com a deflagração da Segunda Guerra Mundial, todos os lados perceberam que suas lutas deveriam ser travadas nas telas também, devido à grande influência que os filmes exerciam. Com Hitler invadindo mais partes da Europa, uma das primeiras medidas alemãs foi banir os filmes britânicos e americanos. Após a queda da França, filmes produzidos na Alemanha eram exibidos em Paris. Com a Grã-Bretanha sob ataque aéreo e ameaça de invasão, o governo britânico seriou aos produtores para obter mensagens de apoio no exterior. Os filmes usaram a história para encorajar a moral. Now, my loyal subjects, a grave duty confronts us all. To prepare our nation for a war that none of us wants. Least of all, your queen. We have tried by all means in our power to avert this war. We have no quarrel with the people of Spain or of any other country. But when the ruthless ambition of a man threatens to engulf the world, it becomes the solemn obligation of all free men to affirm that the earth belongs not to any one man, but to all men. And that freedom is the deed entitled to the soil on which we exist. Firm in this faith, we shall now make ready to meet the great armada that Philip sends against us. To this end, I pledge you ships, ships worthy of our seamen, a mighty fleet hewn out of the forests of England, a navy foremost in the world, not only in our time, but for generations to come. Ina Turnbull estava em Londres durante a guerra. The cinema gave us an escape from the raids, the war, the humdrum existence. And once you're in the cinema, you forgot everything. You just sat there, relaxed, and sat back, and you lost yourself in the film. There was one particular film we did see, Gone with the Wind.
And this was his first epic film that had arrived over here. And then we came home. And we got bombed out. And we thought that was a huge joke, my sister. That was absolutely hilarious to think that we'd just seen Gone with the Wind and our house had gone with the wind. We thought it was hilarious. Enfrentando um desastre, a família se mantinha de cabeça erguida conforme os filmes dos tempos de guerra transmitiam. E no exército americano, na época do cinema, os filmes eram usados como o melhor meio de motivar as tropas, quando elas saíam para as zonas de guerra. Como projetista de filme em sua unidade, Cy Locke mostrou Know Your Enemy, Japan. Let me tell you, it was one of the most flamboyant films I think I've ever watched, as far as painting another people as absolutely merciless and ruthless. And its intent was to make us hate the Japanese. They were our enemy, and we were supposed to destroy them. He has been trained to be a soldier almost from birth, and into his tough little mind has been drilled and hammered the fanatical belief that the Japanese are descendants of gods and destined to rule the earth and all who live on it. To this end, treachery, brutality, rape, and torture are all justified if used against non-Japanese. It really did leave an impression on me, because I was really indoctrinated, and indoctrinated very well. Quando as tropas americanas voltaram da Europa e do Pacífico no final da guerra, os astros de Hollywood estavam prontos para recebê-las, incluindo Marlene Dietrich. Na Europa, a celebração da chegada da paz foi seguida de escassez e austeridade. Nas cidades italianas, onde as pessoas não tinham onde morar e passavam fome, os aliados ajudaram a reinaugurar os cinemas e forneciam filmes que mostravam um mundo melhor. Dopo la guerra tutti erano demoralizzati, avevano bisogno di evadere, insomma, da quello stato di cose. E questa è stata una cosa molto importante per far divagare la gente. Mais uma vez, depois de outra guerra, foram os estúdios de filmes americanos que se desenvolveram. Na maior parte da Europa, a produção de filmes tinha dado uma parada. Porém, em ambos os lados do Atlântico, pessoas queriam ir ao cinema mais do que antes. Em 1946, 90 milhões de americanos iam ao cinema toda semana. Os mesmos filmes americanos preencheram a lacuna na Europa. Na Grã-Bretanha, venderam 31 milhões de ingressos por semana. Durante a guerra, o inimigo e os países ocupados estavam famintos pelos filmes americanos. Agora eles podiam ver todos os épicos e os musicais que tinham perdido. Hollywood e o governo americano garantiram que eles estariam disponíveis. Em 1947, 600 filmes americanos foram distribuídos na Itália, mas apenas 65 filmes italianos foram produzidos. Políticos europeus e sindicatos começaram a reclamar da invasão americana. Personalities who claimed the limelight in the week's news were found in Paris. A film workers' demonstration disturbed the calm of the French capital Sunday. The film workers claim that the agreement permitting American films to enter France is killing French productions. Os governos europeus tentaram ajudar suas próprias indústrias cinematográficas. Cineastas italianos lidavam com os cruéis problemas sociais da época. Che hai detto? Fermi, Danton, fermi del mondo. E invece rimedia, Antò. Che non si può rimediare? A che te vuoi rimediare? Ci vuole la bicicletta. Subito. Mas os filmes realistas que a maioria dos diretores do pós-guerra queria fazer geralmente não eram os que a plateia gostaria de ver. Para os europeus, os filmes de Hollywood, com seus astros e grandes orçamentos, eram hipnóticos como sempre. Os musicais americanos do final dos anos 40 eram demonstrações agressivas dos valores americanos. We've sailed the seas and we've been the world over, been to Mandalay. We've seen the Sphinx and seen the cliffs of Dover, but we can safely say the most fabulous sight is New York in the light of the day, our only day. New York, a wonderful town. The Bronx is
up and the battery down. The people riding a hole in the ground. New York, New York, it's a wonderful town. No Oriente, as plateias do bloco soviético tinham filmes que poderiam ser tão espetaculares quanto os de Hollywood. Mas os astros eram diferentes. David Adams, repórter fotográfico. Seu trabalho leva a lugares onde poucos ocidentais conseguem ou se atrevem a chegar. Regiões isoladas pela natureza, pela religião ou pela guerra. Qual é a história desses lugares? Quem são seus habitantes? Nesta série, David busca as respostas. Jornada aos extremos da Terra. No Discovery Channel. A hora mais animal do Discovery. Hora Selvagem. De segunda a sexta às 11 da noite no Discovery Channel. Você está assistindo Discovery Channel. Para uma família de mafiosos, Corky Romano tinha alguma coisa diferente. Mas agora, o veterinário mais gentil do mundo fará de tudo para salvar sua família. Corky, I'm not going to give you a wedgie. I'm going to put a wire on you. Talvez ele não tenha nascido para isso. Na América, uma grande transformação social estava a caminho. Os subúrbios estavam se espalhando e um novo modo de vida surgiu com eles. O fato de que as famílias tinham mais dinheiro e tempo para dedicar ao lazer de outras maneiras diminuiu a ida ao cinema. Arthur Abeles era agora um distribuidor de filmes enfrentando quedas da plateia. People got out of the habit of going twice a week with the family. And they became selective. We had the onslaught of television, which absolutely made everybody afraid of what was happening and what was going to happen. Um filme chamado Meet Mr. Lucifer tentou ridicularizar o rival que chegava aos lares das pessoas. There's a devil in it. It's hardly been a century when I haven't thought up some mechanical device to make the human race utterly miserable. There are lots of people waiting to be made miserable. Down periscope. Wouldn't it be wonderful if we could have what? a television set? He did all sorts of things to regain audiences, all sorts of things that you couldn't get on television. The main one being 3D. It really didn't establish itself because of those damn glasses you had to wear, driving everybody crazy.
Os cinemas tentaram mudar a forma do filme para ver se isso poderia ajudar. As I was saying, this motion picture was photographed in the grandeur of CinemaScope and in gorgeous, lifelike color by Deluxe. Gorgeous, lifelike color by Deluxe. O CinemaScope estava iniciando exatamente quando a televisão se expandia rapidamente. Cada vez menos as pessoas iam ao cinema cada ano na América e na Europa. De 31 milhões em 1946, as plateias britânicas despencaram para 10 milhões por semana em 1960 e continuaram a diminuir. Milhares de cinemas foram demolidos ou transformados para outros fins, deixando apenas lembranças. Well, that's the place where we saw our favourite film stars and our favourite films, and as I say, we went there to see Charlie. We went there to see Winkle, as we called him, Harold Lloyd. We went there to see Mary Pickford. That was the place where they lived. And now I get thrilled as I pass it now. È stata sicura una grandissima esperienza, per me è stato tutto. È stato anche saper vivere, saper comportarsi, saper parlare, saper camminare, anche saper farti corteggiare, anche saper approccio col primo ragazzo. Per me è stato tutto, veramente. Io ho dei ricordi bellissimi che ritornerei indietro. Non mi ricordo niente quello che ho fatto ieri, ma mi ricordo proprio queste cose, queste scene, e che ti rimane qui, proprio incamerate, e te lo ricorderai sempre. Porém, em lugares onde os padrões de vida ocidental eram um sonho inacessível, o encanto do cinema era tão forte como nunca e seu lugar na vida nacional era tão importante quanto antes. Uma plateia crescente assistia aos filmes em toda a América do Sul, China e no resto da Ásia. Na Índia, tendas móveis de cinema levavam os filmes até as vilas ainda não alcançadas pela televisão. As pessoas que tinham poucas diversões viam nos filmes seu principal entretenimento. Filmes populares indianos ficavam fora da realidade. Eles ofereciam sexo, sentimentalismo e o mais incrível, espetáculo. Chandra-Lekha, feito em 1948, foi o primeiro de uma sucessão de novos sucessos indianos. A Índia tinha grandes astros nacionais que estabeleciam estilos de moda e comportamento seguidos por milhões de pessoas. A indústria nacional de filmes cresceu centralizada em Bombay. Os estúdios trabalhavam freneticamente para fornecer a fórmula das canções e o glamour que a sua plateia exigia. Em 1960, a Índia tinha superado os Estados Unidos e estava produzindo mais filmes que qualquer outro país do mundo e atraindo as maiores plateias. O cinema continuou a mudar as aspirações das pessoas. Na maior parte do mundo, o poder da imagem em movimento na tela grande ainda era incomparável.